Aí, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo mais uma vez, mais uma noite, mais uma segunda-feira, vivando o chamado, né? Um bate-papo entre eu, você e o Espírito Santo. Você que tem um chamado de Deus, você que tem um chamado ministerial, você que tem um chamado de Deus, independente de qualquer coisa, quero que você saiba de algo. Tá? Chamado não significa que você vai ser um pastor, um evangelista, um profeta, mas na verdade todos nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. Você foi chamado para ganhar vidas para Jesus, para ser representante do reino de Deus aqui na terra. Você foi chamado por Deus em Cristo Jesus para ser embaixador do reino. E aí que isso é um privilégio muito grande. E Deus me deu a palavra hoje que eu quero compartilhar com você. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 37. É a história de muito conhecida, a história de um jovem hebreu, de alguém a qual Deus deu a ele algo extraordinário, né? Alguém que tem a capacidade de sonhar. E não só isso, de dar os passos e ver os sonhos de Deus realizados na vida dele. Quero falar algo para você nesta noite, você que tem um chamado, você que foi chamado por Deus, que todas as coisas começam com o sonho de Deus. Deus, ele sonha, ele tem um projeto para você, tem um sonho para você, há uma direção para você. E se há um nome que poderíamos dar como tema desta noite, seria identidade e destino. Porque nós vamos falar um pouquinho sobre identidade, baseado na história desse rapaz, desse jovem hebreu, e também de destino, sobre o propósito de Deus para a vida daquele que conhece ao Senhor. Deus, ele sempre tem um caminho mais elevado que o nosso caminho, ele sempre tem passos maiores do que eu e você imaginamos, então você tem que apenas seguir o direcionamento do Espírito Santo, porque ele tem sempre algo maravilhoso para você. E é tempo de surpresa de Deus para a sua vida. Quero que você fique atento a isso, tá? Já em Gênesis capítulo 37, o texto diz o seguinte: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que foi dito. Depois ele teve outro sonho e contou a seus irmãos: eu tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim os seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Queridos, a história desse rapaz hebreu, filho do patriarca Jacó. José era o 12º filho dele, porém era o 11º filho de homem, a qual ele tinha algo muito especial. Deus tinha um chamado especial na vida daquele jovem. Assim como Deus tem um chamado especial na sua vida. Deus trouxe você existente para um propósito, saiba disso. E aquele jovem, ele sempre foi ensinado pelo pai, porque a tradição oral era isso, que Abraão soube, passou para Isaac, a experiência de Isaac também teve com Deus, passou para Jacó, e agora Jacó também, tem passando essa experiência para os seus filhos. José, ele foi educado pelo seu pai, foi instruído pelo seu pai, ele tinha nele gravado uma identidade. E então você que é pai, você que é mãe, você tem a responsabilidade de gravar os verdadeiros valores e princípios para os seus filhos, sabe? Eles necessitam de identidade, e é você que vai passar essa identidade para eles. José, ele passou essa informação, passou essa identidade. José era um garoto que ele, desde jovem, ele sonhava. Olha só, o pai dele, por ser o filho predileto, já de forma profética, deu para ele uma túnica de príncipe, uma túnica colorida, sabe?
E isso me traz, eu quero fazer parafrasear isso, dando um pouquinho do contexto, mas em referente a você que tem um chamado, semelhante a Elias quando chega para Eliseu, né, e lança a capa sobre ele. Naquele dia, Jacó, ele faz uma túnica colorida para José, sabe? O interessante é que ele pegou a túnica, deu para o seu filho brincava e sonhava e se achava um príncipe dentro de casa, só que ele não sabia o que ele aguardava mais adiante. E você que tem um chamado é assim, quando começa o chamado, você recebe uma capa. E aí você sonha, como José sonhava. José teve sonhos profundos, ele via sol, estrelas se prostrando diante dele, via feixes se curvando diante dele. Era algo profético que ele não entendia. Entenda, José nesse tempo ele não interpretava, ele só sonhava. E é mesmo assim quando você começa seu chamado com Deus, você sonha, você tem sonhos altos, você imagina aquele ministério que Deus tem para você, e você idealiza coisas, você faz planos, você projeta coisas, e é coisa maravilhosa. Quando a capa cai sobre você, você começa a ter sonhos, você começa a visualizar aquilo que Deus tem reservado e você começa a visualizar coisas. Mas você não tem ideia das coisas que se virão em seguida. Você não sabe as coisas que virão na sequência. Mas a primeira coisa, quando o chamado chega na sua vida, é que você sonha. Tá? Quando Deus chamou você, vieram os sonhos, veio o primeiro amor no seu coração incendiava, lembra? Seu coração ardia de paixão pela presença do Senhor e você não contava conversa, ou qualquer coisa você deixava de mão por causa do chamado, porque ardia o seu coração. Você sonhava e sonhava muito. Mas hoje o Espírito Santo está aqui nesta noite para dizer para você, meu filho, minha filha, é tempo de voltar a sonhar. Porque a capa que um dia papai lançou sobre você, ele não removeu não, está sobre você, para você viver coisas extraordinárias. Ele chamou você, e diz a Bíblia, diz a palavra de Deus, aquele que olha para trás do chamado, meu coração não se compraz nele. Mas se você tem um chamado de Deus, não olhe para trás, siga adiante. Mas olha que coisa interessante, a capa, aquele menino sonhava com aquela túnica, e aí... Mas ele não tinha ideia que havia um processo que teria que passar para poder ser aperfeiçoado e ser um homem instruído e apto para realizar, faz grandes realizações de Deus na vida. Quando você recebe o chamado, queridos, vem sonhos, projetos, vem coisas lindas. Mas meu amado e minha amada, eu vou dizer uma coisa para você, mas há um processo de Deus na gente, sabe? Deus vai tratar o nosso caráter, Ele vai mover a gente, Ele vai nos instruir. Aquele menino era um menino mimado, não podia ver os irmãos fazendo uma coisa errada, ele chegava lá e entregava os irmãos, de maneira que os irmãos ficavam com ódio dele. Era alguém que, apesar de ser muito amado pelo pai, paparicado, ele era aquele que era o X9 da família, né? Isso trazia muito desconforto aos irmãos, ao ponto de odiá-lo por causa da predileção do seu pai. Mas entenda algo, aquele menino, por causa dos sonhos que ele teve, as pessoas que deveriam amá-lo, deveriam também cuidar dele por ser o filho caçula, foram as pessoas a qual o sabotaram, foram as pessoas que o odiaram, foram as pessoas que quiseram frustrar os seus planos, que quiseram cortar os seus sonhos. Sabe, muitas vezes é assim, nós temos sonhos, nós projetamos ministério, projetamos tantas coisas, mas muitas vezes as pessoas que estão próximas a gente parece que querem obstacular as coisas, querem colocar obstáculo muitas vezes na vida, mas saiba, não é isso não é que vai obstacular não, é porque Deus está forjando você, está preparando você. As circunstâncias que vêm na vida, que são processos de Deus, é para nos preparar e nos tornar aptos, para podermos realizar aqueles sonhos que tivemos no início. Eu não sei qual foi o seu sonho no início do seu ministério, no início do seu chamado, o que ardia o seu coração, aquele que fazia o seu coração palpitar, mas uma coisa eu sei, é que a boa obra que Deus começou, Ele vai aperfeiçoar. Então creia nisso, sabe? Mesmo que seus sonhos pareçam ter sido sabotados, parece que a crise chega, a pandemia chegou, e parece que veio como um balde de água fria para querer fazer os seus sonhos paralisarem, para fazer com que o seu chamado venha a arrefecer, creia nisso. O Deus que chamou você, Ele é fiel para cumprir toda a palavra que lançou a seu respeito. A obra é dele, persevere, creia e deixa o Espírito Santo te conduzir, porque você vai viver coisas maiores, você vai ver coisas melhores. Não olhe para as circunstâncias. Só o que acontece, aquele jovem, um dia ele sai à procura dos seus irmãos, e seus irmãos vão para um local, uma terra que o seu pai havia proibido. E quando ele chega lá e vai procurando os irmãos, que ele chega naquela terra, os irmãos o odeia e planejam matá-lo.
Mas Rubens, seu irmão mais velho, diz, não podemos fazer isso. E tenta dissuadir os seus demais irmãos dessa ideia para poder salvar o garoto. Mas o que acontece? Eles pegam José, rasgam José e colocam José num poço. Olha só, eu costumo dizer, quando eu falo essa mensagem sobre José, sobre os 3 lugares que entre o sonho e a realização. O primeiro processo que nós passamos é o poço. É impressionante. Em algum momento da vida a gente passa por essa circunstância. O poço é o local que a gente é colocado lá pelas pessoas mesmo que nós amamos, pelas pessoas que estão próximas a nós. O poço nós somos colocados pelas pessoas que deveriam estar cuidando da gente, mas na verdade são elas muitas vezes quem coloca a gente nesse lugar, onde a gente grita e parece que ninguém escuta a nossa voz, mas também tudo aquilo que fala contra a gente chega aos nossos ouvidos. Os irmãos sentaram ali, jogaram José no poço e estavam lá discutindo o que é que iam fazer. E José gritava, mas ninguém respondia. E eles estavam lá falando, mas tudo que falavam José escutava. Mas esse é o tempo na vida em que a gente é colocado à margem, né, das pessoas que nós amamos. Porque muitas vezes, queridos, o chamado, ele faz isso conosco. Jesus, ele disse, bem-aventurado, né, sois vós que não viram e creram. Mas amar ao Senhor, queridos, muitas vezes exige de nós um tempo de renúncia, um tempo de abrir mão, e inclusive de dar ouvidos. Até pessoas que estão próximas a nós, porque não compreendem, queridos, não entendem o chamado que Deus tem na sua vida, não entendem os sonhos de Deus para você. E quando você fala de sonhos, você fala dos projetos que Deus tem para você, para muitos pode soar como loucura, como coisas assim que não tem sentido, que não tem como você viver, não tem como você chegar nesse lugar. Então as pessoas começam a não acreditar nos sonhos, porque talvez possa parecer que você é um sonhador, uma sonhadora, que não é esse lugar, não é para você, que você não tem como alcançar isso, mas quer dizer algo nesta noite. Se foi Deus que colocou o sonho no seu coração, não tenha dúvida, porque é Ele quem vai fazer, é Ele quem vai realizar, é Ele quem vai formar você, é Ele quem vai forjar você, Ele vai preparar você. Aquele que dá o sonho, Ele traz também a realização. Aquele que dá o sonho, Ele prepara o caminho para você traçar. Aquele que dá o sonho, não importa os obstáculos ou os desvios ou as curvas que você vai encontrar no meio da estrada, mas uma coisa é certa, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que você fizer, Deus tem um propósito e vai conduzir esse propósito para o seu chamado. Então não tenha dúvida disso. Deus, quando Ele chama você, Ele aperfeiçoa a obra em você e através de você. E vai levar você a um tempo de maturidade. Mas para sermos amadurecidos, queridos, temos que passar por processo. Mas nós não queremos passar por processo. A gente quer, de uma hora para outra, chegarmos no resultado, né? Chegar na conquista, chegar, né, na vitória, chegarmos no sucesso. Todavia, queridos, é necessário passar por processo. Os processos vão nos forjar, vão nos amadurecer. Não tem como. A primeira coisa que Jesus foi cheio do Espírito Santo. Ele foi conduzido para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo no deserto. E depois saiu de lá cheio pelo poder do Espírito Santo. Então entenda uma coisa, o Espírito Santo, quando você é cheio dele, a primeira coisa que ele vai levar você é para uma temporada de prova. É uma temporada de, como diz, né, irmão Cleófas aqui, ele é uma temporada de treinamento. Né? Quando o Espírito Santo enche você e conduz você para um propósito, coloca uma missão nas suas mãos, de meu filho é com você, minha filha é com você. Sabe o que acontece? Você passar por um treinamento, sabe? E aí papai vai treinar você. E aí ele vai desconstruir você. E aí começa a mover sua vida. E você agora começa a abrir mão de coisas e começa a viver uma outra realidade. E quanto mais você abre mão de você, mais Deus enche dele, sabe? Quanto mais você se vazia de você, mais papai vai encher, sabe, você dele. E aí o seu coração dele bate em você e você vai começar a entender todo o propósito que ele tem para a sua vida. Você começa a entender que aquilo para que ele chamou você, não há melhor lugar do que você estar no centro da vontade dele. Esse é um lugar extraordinário. É o centro da sua vontade. E louva a Deus, porque é nesse lugar onde as coisas acontecem, mesmo quando as circunstâncias são adversas. Mas o melhor lugar, queridos, é você estar no centro da vontade de Deus. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Ele, porque Ele sempre tem o melhor para mim, para você. José, ele foi lançado naquele poço, naquele local desconfortável, aí estavam decidindo sobre a vida dele.
E aí vem mercadores de Midian passando, então eles decidem vender, pegar aquele garoto e vender. E vendem para aqueles mercadores que iam em direção ao Egito. E pegam a túnica, né, como símbolo do sonho, né, dele. E pega e rasga e mancha de sangue, mata um animal e leva para o seu pai para dizer que José, certamente alguma fera do campo o pegou, o devorou e ele morreu. Seu pai entra numa grande tristeza e dor, chora muito pela ausência do seu filho querido, crendo que ele estava morto. E aí José, ele vai para o Egito. Ao chegar no Egito, ele é vendido pelos mercadores a um homem chamado Potifar, a um alto funcionário de Faraó. E ele vai para a casa daquele homem. E sabe o que acontece, queridos? Que aí o que faz a diferença entre aquele que serve e que não serve, é que quando você conhece a Deus, você é cheio de Deus e você tem uma identidade. E sabe que se você tem uma identidade, tudo na sua vida há um propósito. E é isso que eu quero falar com você nesta noite, querido. Quando você sabe quem você é em Deus, quando você tem convicção de quem você é nele, não são as circunstâncias que determinam você ou que influenciam você, mas você é quem vai influenciar as circunstâncias. Aonde você estiver, você vai ser luz. Aonde você estiver, você vai ser sal. Aonde você estiver, as coisas vão acontecer, porque quando você é cheio de Deus e tem uma identidade gravada em você, você entende que você é dos céus, que você foi transformado em Deus para viver uma nova realidade, que você é embaixador do reino dos céus. Então, aonde você estiver, você sabe que o nome do Senhor vai ser glorificado. E aí, queridos, aí você não importa a circunstância, se você está em cima, está embaixo, está no norte, está no sul, você está no sertão com meu irmão Leonardo lá, levando água e comida àqueles famintos e sedentos. Água, não só água que a gente bebe, mas aquela água que faz fonte, que jorra para a vida eterna, né? Pão que mata a fome espiritual, pão que sacia, que é o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus. Então, independente de onde você esteja, para onde você vá, se você tem uma identidade gravada em você como filho do Deus vivo, você está tranquilo e seguro. Você sabe que onde você estiver, onde o caminho que você foi conduzido até lá, Deus, aquele que deu o sonho, ele confirmará o propósito. Qual é a diferença entre uma pessoa ou outra pessoa? É quando você entende quem você é nele. E você pode entender pela palavra de Deus aonde você pode chegar nele. E quando você compreende isso, que você tem uma identidade gravada, também você vai entender que você tem um destino. Deus tem um destino para você, a sua vida tem um propósito, você não está aqui por acaso. Então hoje o Espírito Santo vai pegar você, vai dizer: meu filho, eu vou dar um direcionamento hoje específico para a sua vida, porque você não é para andar sem propósito de um lado para outro, né? A Eva andou sem propósito, encontrou foi a serpente. Você não foi chamado para andar sem propósito, foi para andar num propósito de Deus para a sua vida. Então Deus tem um chamado para você, tem um alinhamento para você. Está achando que está difícil, a coisa está pegando, mas saiba, se você está no processo, é que papai está preparando você porque Ele confia em você. Então descansa o teu coração, segue em frente, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mantenha um sonho aceso em você, porque José, ele foi lá para o Egito, mas ele tinha uma identidade gravada nele. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que um dia o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o chamou a sua família. E através desse pacto que ele fez, dessa aliança que ele fez com o seu povo, ele tinha uma convicção que há um legado, há uma história que Deus vai fazer, há algo extraordinário que Deus vai realizar. Ele tem isso gravado nele. Então aquele jovem, quando ele chega lá na casa de Potifar, coloca ele como escravo, ele começa a trabalhar. Sabe o que acontece? Ele começa a brilhar. Porque um homem que tem a marca de Deus, ele brilha. Que tem uma aliança com Deus, o favor de Deus está sobre ele. Quer dizer para você que o favor de Deus está sobre a sua vida. Não aceite essas mentiras do diabo, dizer que você é para estar vivendo em sofrimento, em angústia, em dor, em depressão. Não, isso é mentira de Satanás. Você foi chamado para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Lá o escritor de Paulo aos Romanos vai dizer: aquele que nem mesmo poupou seu único filho por amor a nós, como não nos dará juntamente com ele todas as demais coisas? Então, queridos, o Deus começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. Creia nisso. Estou sendo repetitivo para que você entenda que esse chamado de Deus para a sua vida, ele é real. E a melhor coisa é um privilégio. E por causa dele é um destino para você. Então, não arrefeça seu coração. Não deixe as circunstâncias
te paralisem, mas olha para o chamado e dá os passos que o Senhor tem ordenado para você. Aquele jovem, ele foi para a casa de Potifar e lá ele passa pela primeira escola de administração, ali foi o bacharelado dele. Ali onde ele aprendeu, queridos, a ser um administrador, sabe? Olha só, ele teve um sonho lá atrás quando garoto, né? Teve um sonho lá e ele sonhava em que o sol, a lua e as estrelas se prostravam diante dele. Ele sonhava que o feixe dele se destacava, os demais feixes se curvavam diante dele. Sabe? Deus, quando faz uma promessa, ele mostra o futuro. Mas até chegar lá, há um processo que Deus vai forjando você. Então, o que você tem para fazer, faça. Você tem para realizar, realize. Não esmoreça. E quando você falar com Deus, não arrefeça nas suas orações, ore sem desfalecer, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Acontece que lá aquele menino torna-se bacharel em administração. E ele começa a administrar na casa de Potifar. E aí ele começa a ser um agente abençoador naquele lugar. Aquele homem começa a prosperar e ele coloca José sobre toda a administração da sua casa. E agora tudo aquilo ele está realizando agora, sabe, está cuidando e as coisas prosperando, está dando tudo certo. O segundo lugar, querido, que muitas vezes Deus coloca na nossa vida, onde o segundo estágio que nós passamos muitas vezes, é o estágio da prosperidade, sabe? É o estágio em que as coisas dão bem, é o estágio que nós passamos na vida do sucesso. É quando as coisas estão dando certo. É que tudo que você está fazendo está acontecendo, está prosperando. Aquele rapaz trabalhava e tudo que ele fazia dava certo, né? E aí, por conta disso, estava tudo indo muito bem. Apesar de escravo, ele tinha o favor do seu senhor e ele tinha a responsabilidade e a confiança de administrar agora os bens daquele homem. Um homem que era rico, era um alto oficial, ele tinha gado, tinha plantação, tinha coisas para ser administradas e José administrava muito bem. E ele passou pela primeira escola da administração, que é administrar na abundância. Sabe, tem algo que o Espírito de Deus sempre ele nos prova. É quando você está na escassez, ele vai provar a sua fidelidade. Se você segura, se você é fiel, se o seu coração é fiel. Mas quando a gente está na abundância, que tudo está dando certo, ele vai provar a sua integridade. Saber se você realmente é íntegro. Porque quando o dinheiro está na conta, quando as coisas estão folgadas, ele vai saber de fato se o seu coração está nele ou não. Porque foi nesse momento em que a mulher de Potifar dá em cima de José. Mas José ele não aceita, ele não quer. Porque é provado na vida dele a integridade. E aí o que acontece? Ele jamais iria fazer isso contra o seu senhor. E aí ele foge daquela mulher. Mas por causa disso, ele agora é lançado lá na prisão. Quando a mulher faz uma calúnia contra a vida de José, dizendo que ele tentou, né, violentá-la. E quando o seu senhor chega lá, fica irado com José e lança ele na prisão. E agora, queridos, olha só, a diferença de alguém que anda com Deus, que tem uma identidade gravada. Em nenhum momento você vai ver José murmurar, vai ver ele reclamar, vai ver ele se indispor, vai ver ele criar problema, vai ver ele estar... Não, sabe por quê? Porque ele sabe, se eu estou passando por isso, é porque Deus tem um propósito maior para a minha vida. Quem tem uma identidade em Deus gravada, sabe que há um destino. Então aí ele vai para a prisão, local da injustiça. E é nesse lugar da prisão que Deus aperfeiçoa o dom dele, porque até então José só sonhava, mas na prisão ele começa a interpretar sonhos. É no lugar da injustiça que colocam você, é o local que Deus aperfeiçoa os dons que há em você. É nesse local onde você cresce espiritualmente, é nesse local que você depende de Deus. É quando as coisas faltam, quando as coisas tornam-se, você torna um administrador na escassez. É que Deus começa a aperfeiçoar aquilo que Ele dá para você. Olha só, José agora tinha aprendido lá com Potifar, na escola da abundância agora. Ele tinha aprendido lá na casa de Potifar a administrar a riqueza. Mas agora, lá na prisão, era escassez. Não tinha riqueza, não tinha nada para administrar. Só que o carcereiro, a botar os olhos de José, viu o favor de Deus sobre a vida dele. E agora José começa, naquele momento, a ser um administrador. Ali ele faz a especialização, o mestrado e o doutorado dele em administração. Porque na prisão ele aprende a ser um administrador da escassez. Sabe o que acontece, o resultado? É que quando ele chega
né, quando chega os dois serventes de Faraó, o padeiro e o copeiro, eles têm um sonho. E quando eles sonham e falam para ele o sonho, ele agora vai interpretar os sonhos. E ele vai dizer para o padeiro, olha, sinto muito, mas você vai morrer. Mas vai dizer para o copeiro do rei, olha, você vai voltar, se vira o rei. Mas quando chegar lá, se lembre de mim. Mas sabe o que acontece, queridos? É que, sabe quem faz lembrar de você? Sabe quem faz as pessoas lembrarem de você? É Deus. Às vezes nós colocamos expectativa nas pessoas. Nos momentos que estamos passando, nós queremos às vezes abreviar os tempos. Nós queremos ter logo uma solução para a dificuldade que estamos atravessando. Mas quando você sabe que Deus ele tem um tempo para todas as coisas debaixo dos céus, você nem sabe disso, você entende que há um momento em que você tem que aguardar e tem que esperar. E aí José estava ali. Ele não tem opção. Mas até um dia, querido, em que que chega o tempo que começa Deus a startar a realização do sonho. Chega um momento na vida, querido, em que as coisas mudam, que o rei manda chamar. Chega um momento em que Deus lembra de José. Chega um momento em que, na verdade, Deus nunca esqueceu de José, mas é um momento em que Deus disse, meu filho, é hoje. Hoje é o tempo da vitória, hoje é o tempo da virada, hoje é o tempo que as coisas mudam. Hoje é o dia que eu preparei para você. E sabe o que acontece? Deus, ele age na vida da gente de forma simples. Ele pega as coisas que não são para confundir as que são. E ele vai pegar justamente um rapaz hebreu, escravo, prisioneiro. E ele vai usar aquele garoto de forma surpreendente. Aquele homem que já era um homem formado. E aquele homem agora vai estar diante de Faraó. E aí aquele homem vai chegar lá e ele vai trazer uma revelação de Deus para Faraó. Porque lembra que eu falei para você, agora ele interpretava sonho. O dom foi aperfeiçoado, mas não só isso. Quando o Faraó chama ele e vai relatar o sonho que ele perturbou o coração dele, que é a qual ele chamou astrólogo, adivinho, batedor de bombo, todo mundo esteve lá e ninguém conseguia discernir o sonho de Faraó. E aí Faraó chega, descobre através do copeiro que havia um hebreu lá, um rapaz chamado José, e que aquele garoto tinha interpretações de sonho, que o Espírito de Deus estava sobre ele. Sabe o que acontece? É que naquele momento, Faraó, quando sabe da notícia, manda chamar o garoto. E aí dá um banho de loja nele. E aí traz ele à presença de Faraó. E sabe o que acontece? O que eu acho extraordinário nesse texto é que quando chamam José na presença de Faraó, que diz para ele, que Faraó diz assim, olha, interpreta o sonho. Eu sei que você tem o Espírito de Deus e que Deus interpreta sonhos. Me diga uma coisa, eu tive um sonho, eu quero que você dê a interpretação dele. E sabe que a primeira resposta de José, que eu acho extraordinário, é que um homem que é experimentado em Deus, que tem uma identidade e sabe o Deus a qual ele serve, ele sabe que somente depende dele. E ele vai responder para Faraó, quanto a isso, não depende de mim, depende dele. O cara vai dizer, primeira coisa, ele vai reconhecer que tudo que ele tem, tudo que ele faz, tudo como ele age, o que ele recebe, o que ele deixa de receber, é da parte de Deus. Deus me dá, Deus tira, Deus realiza, Deus faz, Deus age, Deus manda guardar, Deus é quem faz. Então ele entendia algo muito claro, que meu Deus tem uma aliança comigo. Ele tem uma aliança comigo, então ele nunca vai me desamparar, nunca vai me deixar só. E tudo que acontece na minha vida é para um propósito. E aí ele vai depender de Deus, ele aprende a depender dos céus. Primeira coisa, você, querido, que tem um chamado de Deus. Não importa em que lugar você está. Se você está no poço, se você está no local, tempo de abundância e de fartura, ou se você está no local da injustiça. Uma coisa é certa, em qualquer lugar, se você sabe quem você é, você sabe o chamado de Deus para a sua vida, você descansa o coração e sabe que Deus estará com você em qualquer circunstância que você atravessar. Quando José diz isso para Faraó, aí José vai dizer, mas eu vou dar para você, Faraó, a interpretação do sonho. E ele vai falar que virão 7 anos de abundância. E 7 anos na qual o Faraó deve tomar as seguintes providências: aumentar os seus celeiros, produzir mais, guardar grãos, porque virão 7 anos de fome. E serão tão tremendos os 7 anos de fome que ninguém vai se lembrar do tempo de abundância. Mas que Faraó agora possa juntar esses cereais, juntar essa alimentação, armazenar, para que nos 7 anos de fome ele possa não só suprir o Egito,
mas também todo mundo antigo que estava ao redor, que viria ao Egito buscar suprimento. Ali seria um local e o Egito enriqueceria com isso. E agora José começa a dar uma aula para Faraó, uma aula de administração do seu bacharelado, nos 7 anos de abundância que ele aprende na casa de Potifar. E agora também vai dar uma aula de bacharelado, de mestrado e de doutorado sobre os 7 anos de escassez que ele aprendeu na prisão. Então entenda isso. Todas as coisas que você passa na vida, as experiências que você passa, se você é um filho de Deus e tem uma identidade, você sabe que Deus permitiu aquilo para glorificar o nome dele na sua vida e que através da sua vida você vai ser canal de bênção para muita gente, canal de bênção para muitas pessoas, canal de Deus para, através da sua vida, o nome dele ser glorificado, você alcançar pessoas para Cristo, tocar nações, levantar ministério. A experiência que você passa em Deus é para você viver abundantemente. Olha só, aquele garoto sonhava e ele tinha os sonhos quando era garoto, mas agora era um homem formado. Estava diante de Faraó, dando aula de administração, palavra de ciência, palavra de sabedoria sendo manifesta nele através do Espírito Santo. E ele também vai dar algo da sua própria experiência. Então, tudo que você passa na vida, você tem que marcar como experiência. Davi, quando vai enfrentar Golias, e ele vai chegar para Saul e vai dizer, olha, eu vou enfrentar esse gigante, vou enfrentar esse homem. E Saul vai dizer, meu filho, como é que você vai enfrentar esse cara? Esse homem é guerreiro desde a mocidade dele, você é um menino, você não tem experiência em guerra. Como é que você vai enfrentar esse gigante? Sabe o que Davi vai dizer? Vai dizer, rei, vou lhe contar uma história. Um dia eu estava pastoreando com as ovelhas de meu pai. E um dia veio um leão. E eu matei o leão e salvei a ovelha. Semelhantemente, outra vez veio um urso. E sabe o que aconteceu? Eu matei o urso e resgatei a ovelha. Davi estava dizendo para aquele homem que a experiência que eu tenho com Deus no passado é referencial suficiente para saber que o Deus que é comigo foi comigo ontem, é comigo hoje, será comigo todos os dias da minha vida. Então, queridos, a experiência que você tem na vida, saber que Deus permitiu você passar por processo, mas que você venceu, é porque Deus vai levar você muito mais além, muito mais adiante. José era alguém que tinha uma identidade gravada e ele sabia disso. E depois de ele dizer aquilo para Faraó, ele disse, olha, coloque alguém para fazer essa administração, porque é necessário ter um homem que possa tomar conta de tudo isso. E Faraó olha para aquele homem e vai dizer assim, quem mais eu poderia fazer como administrador, se não fosse alguém que tem o Espírito de Deus como é você? Você é esse homem. E a partir dali, José torna-se governador do Egito. Somente a autoridade dele era maior que todos, exceto de Faraó, por causa da presença de Deus e do propósito, do chamado dele para a sua vida. Sabe, uma coisa que eu acho muito bonita, José, que ele tinha um senso real de identidade e de propósito. Ele casa com uma mulher egípcia, ele vive lá com os faraós, e um dia chega seus irmãos, atrás de alimentos, chega os 7 anos de escassez, e chegam seus irmãos, e não reconhecem José. E é toda aquela novela, vocês conhecem a história, mas há algo interessante que acontece no capítulo 45. Capítulo 45, verso 5. É que quando José vai se revelar para os seus irmãos, há um momento em que ele não aguenta mais, ele começa a chorar, e a urrar, e a berrar, por causa da comoção de ver seus irmãos, saber que seu pai está vivo e todas as coisas, ele começa a ver seus irmãos, ele não aguenta mais, ele se revela para os irmãos. Ele vai dizer para os irmãos, olha, eu sou José, eu sou aquele que vocês, seu irmão. E ele vai se revelar para os irmãos de forma assim surpreendente, ele urra, chora e ninguém está entendendo nada, vai dizer, olha, eu sou José, irmão de vocês que vocês venderam para o Egito. Mas sabe o que ele vai dizer? Lá no verso 5 do capítulo 45, olha, agora não se aflijam, porque eles ficaram com medo daqueles meninos morreram. Mas agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Olha só que senso de propósito aquele homem tinha. Ele estava dizendo, olha, não foi vocês que me venderam. Então, que em nome de Jesus, você que tem um chamado, não fique levando ressentimento no seu coração, guardando rancor no seu coração, guardando ódio no seu coração, guardando tristeza porque alguém não fez isso por você, porque alguém deu as costas para você, porque alguém não entendeu o seu chamado. Ao contrário, essa pessoa pode ter sido um canal de Deus para fazer você chegar onde você chegou. A questão é que você tem que preservar o seu coração, guarda o seu coração, dá os passos certos, porque quando você tem uma identidade gravada
em você. Você sabe o destino que Deus tem para você, é glorioso. Aquele rapaz, ele nunca guardou ressentimento dos seus irmãos. Ele não guardou rancor, não guardou ódio. Ele teve uma convicção, se Deus me mandou para cá, ele tem um propósito. E é assim que ele se revela para os irmãos. Porque a boca fala, o coração está cheio. E aquele garoto vai dizer, aquele já um homem já formado, não era mais um garoto, ele vai dizer, olha, não foram vocês que me venderam. Não foi vocês que fizeram isso comigo, esse mal comigo. Não. Fiquem tranquilos. Foi Deus que fez isso comigo para eu poder salvar vidas. Olha só, querido, que coisa extraordinária. Então você pode dizer, olha, o que você passa, os processos que você passa na vida. Deus pega maldição e transforma em bênção. Deus pega coisas assim de sofrimento e transforma em coisas gloriosas para a glória de Deus, porque Ele vai enxugar toda a lágrima. Ele é aquele que restaura as coisas, Ele que muda, Ele é aquele que recompensa. Jesus disse certa vez, quando Ele pega o livro da lei, lá na sinagoga em Nazaré, Ele começa a ler o texto de Isaías, vai dizer, o Espírito Santo está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, para dar vista aos cegos, para libertar os cativos, para pôr liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus estava dizendo que ele veio, ele foi ungido por Deus, porque o Espírito de Deus estava sobre ele, para ele libertar as pessoas, para ele curar as pessoas e para anunciar o ano aceitável do Senhor, que é o ano do jubileu, onde no ano do jubileu as dívidas estavam pagas, os escravos estavam libertos, e a terra era devolvida a tempo de restituição. Jesus estava dizendo, hoje se cumpre essa palavra no meio de vocês. Eu vim para isso. Jesus veio para dar vida a você e vida em abundância. E você que tem um chamado de Deus, essa promessa é para a sua vida. Você não é mais cativo, você é para ser livre. Você não é mais preso, você agora é liberto. Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Então, queridos, em nome de Jesus, não queira carregar jugo sobre você, carregar peso sobre você, porque Jesus te fez livre. Ele fez livre para você ir, para você avançar. E as circunstâncias dolorosas que acontecem na nossa vida são apenas, são batentes para nós podermos subir para níveis mais altos. Sabe? Não é para matar você, não é para destruir você. É para você aprender com Deus, para ir muito mais adiante. Se as pessoas se José não fosse vendido para o Egito, se José não fosse vendido pelos irmãos, não chegasse no Egito, José não fosse para a casa de Potifar, José não fosse para a prisão, certamente, dificilmente ele teria como chegar diante de Faraó e ser o homem que se tornou. Mas por quê? Estou falando isso. Quero dizer para você que às vezes os processos que nós passamos na vida são necessários. Você entende? E às vezes a gente não compreende muitas coisas. E tem hora que nem é bom entender mesmo. A gente tem que crer que aquilo que a gente passa na vida é um processo necessário. Até nas decisões erradas que nós tomamos, muitas vezes lá na frente vai pegar aquela coisa errada e vai remover, vai transformar em bênção, para o nome de ser glorificado na nossa vida, para Ele mostrar que Ele é Deus que muda a história e transforma. Sabe? Então você tem que entender isso, que você tem uma identidade, mas também você tem um destino. Você tem um chamado em Deus, você tem um destino glorioso para ser cumprido. José, ele tem essa percepção do Espírito Santo, que ele tinha um destino. Ele sabia porque ele estava ali, porque Deus colocou ele ali. O Egito não removeu dele a identidade, sabe? Ele não foi aculturado, não foi submerso na cultura egípcia. Apesar de estar vestido como egípcio, estar comendo como egípcio, tendo as honrarias de uma autoridade egípcia, todavia a identidade dele era gerada, estava dentro dele, ele sabia quem ele era. Ele sabia o pouco que pertencia, estava dizendo mais. Deus me mandou adiante de vocês para poder salvar vidas, inclusive a de vocês. Salvar a vida de suas vidas, salvar a vida da minha família, salvar a vida do meu povo, salvar as vidas das nações que estão aí. A minha vida tem um propósito. Foi necessário dizer assim, como dizer assim, olha, eu passei por isso, passei por circunstâncias difíceis, eu vim para cá, mas sabe por quê? Porque Deus queria me usar e para isso Ele tinha que me forjar. Você é forjado por Deus, para Deus levar você mais longe e mais alto. As dificuldades que nós passamos na vida, queridos, elas vão servir, em primeiro lugar, para forjar o nosso caráter. Porque eu sou e você é hoje, sabe? O somatório do ontem. As experiências que nós tivemos no passado são referenciais a qual nos forjaram a ser quem nós somos hoje. Então, a base educacional que nós tivemos, né?
e as experiências e as provações que passamos vão nos forjando. Mas uma coisa é certa, nós temos um oleiro que ele pega o vaso, ele abaixa o vaso, ele prepara um vaso mais bonito. Então os processos da vida servem para ele fazer um vaso maior, para caber mais unção, para caber mais, sabe, mais poder dele para fazermos uma obra muito extraordinária. Então, queridos, não tenha medo. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei como você está passando, mas essa palavra para você hoje é uma palavra de esperança. É que a sua vida tem um propósito, seu chamado é real, foi Deus quem deu, você é o embaixador do reino dos céus, então descansa o seu coração, não tenha medo. Se está difícil é porque é necessário, mas amanhã vai ficar fácil. Se as coisas estão passando hoje, mas é treinamento de Deus, porque amanhã tu vai dar celebrações para a glória de Deus, tu vai ver os frutos dos teus sonhos, porque um dia, quando José, ele esteve diante de Faraó, eu falei essa parte, mas para falar para você agora, quando ele está diante de Faraó, sabe que ele revela o sonho e dá as orientações, a palavra de sabedoria, como Faraó deve agir. Sabe que a primeira coisa que o Faraó manda colocar nele? É a túnica. Lembra a túnica? Quando ele é garoto? A primeira coisa que ele vai colocar nele é a túnica. Naquela hora eu tenho convicção, querido, que na mente de José ele lembra que um dia ele tinha uma túnica quando era garoto, que seu pai fez. Ele estava apontando para esse tempo. Sabe, o tempo que Deus começa a transformar aquilo que foi chamado na sua vida e trazer realização para esse chamado. Chega o tempo de Deus, queridos, e eu quero profetizar sobre a sua vida, que o tempo de Deus é chegado para a realização de Deus no seu chamado. Deus vai mudar hoje, vai virar a chave hoje. E hoje há uma voz que vai chamar você, que não vai ser Faraó, é o teu pai. Vai dizendo assim: meu filho, chegou um tempo, e hoje vou conduzir você a um novo tempo. Vou levar você a uma nova atmosfera, viver uma nova realidade. Sabe, você tem que crer nisso, você tem que tomar posse disso, você tem que se mover nisso. Há um evangelho de poder para você viver. Há um evangelho que é o poder de Deus para ser manifesto em você, através de você. Ele quer trabalhar na sua família, quer trabalhar na sua liderança, quer trabalhar com você e através de você. Então, não se preocupe, porque aquilo que você passa é necessário passar para você viver coisas mais abundantes lá na frente. Sabe? A flecha só vai distante, só vai longe quando o arco é tensionado. A flecha só voa longe quanto maior a tensão na corda do arco, mais longe vai a flecha que é lançada. Você é essa flecha e você é esse arco. Quanto mais a tensão vem na sua vida, é porque mais alto e mais longe Deus vai te lançar. Então creia nisso, descanse teu coração. Papai te ama, Ele tem uma obra extraordinária na sua vida. Você não foi chamado simplesmente, e às vezes nós temos um chamado, às vezes nós nos vemos apenas como servo. E aí há algumas distorções quando nós vamos entender o caráter de Deus. Porque Deus não é um sádico, não quer que você sofra, né, demasiadamente. Ao contrário, é seu Pai. E quando você pede, Ele dá. Nas provas, dificuldades nós passamos, e sofrimento nós passamos, e na verdade sofrimento, nós podemos passar sofrimento por alguns motivos. Nós sofremos muitas vezes porque nós tomamos decisões equivocadas e por causa disso vem sofrimento. Nós tomamos decisões erradas e por isso vem o sofrimento. Mas também às vezes há sofrimento porque outros tomam decisões que nos afetam, né? Também, às vezes, o motivo do sofrimento são decisões que nós não tomamos, mas que outros tomaram que nos afetaram. Mas também há sofrimento que é glorioso. Que é o sofrimento que nós sofremos por causa do Evangelho, do nome de Jesus. Esse aí vale a pena. Esse aí vale a pena. Mas independente do sofrimento que você está passando, Deus sempre, quando você crer nele e busca Ele e entrega a Ele, Ele sempre vai pegar isso e vai transformar para a glória do nome dEle na sua vida. E se você está chorando hoje, amanhã você vai estar sorrindo.
Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu quero falar para você, meu amado, você, minha amada, que é uma unção de Deus para ser liberado sobre a sua vida hoje. Você vai romper para viver uma nova realidade. Você vai viver coisas extraordinárias em Deus. Você vai viver coisas maravilhosas nele. Ele tem, sabe o quê? O tempo é chegado. De Deus, você passou pela prova, passou pelo processo para dizer assim, meu filho, minha filha, chegou o tempo. Você vai ver coisas lindas em Deus, coisas maravilhosas, porque Ele vai levar você, para você, através da sua vida, ver muitas e muitas vidas. Você será pai de multidões, mãe de multidões. Você vai ver uma geração inteira transformada por causa da presença de Deus na sua vida. Deus vai transformar você, vai levar você a lugares altos, coisas maiores, coisas melhores Deus tem para ti. Mas muitas vezes, querido, nós ficamos apenas com a nossa visão circunstancial, olhando para baixo. Mas hoje levanta a tua visão, levanta os teus olhos para os céus, porque aquele que te chamou, que te deu uma identidade, ele te dá um destino. Há uma obra para você realizar. Se você está aqui, queridos, tá? Eu digo para você com toda a convicção da minha alma, sabe? Se você está aqui, querido, e o Covid não te levou, ou qualquer outra enfermidade não te levou, e você está aqui vivo e assistindo essa live, é porque Deus tem um propósito na sua vida para levar você muito mais adiante. Deus tem um chamado para você poderoso, e você vai cumprir esse propósito. Entenda isso, querido, é privilégio de Deus viver fazendo a sua vontade. É que a gente às vezes não compreende, às vezes a gente olha tanto para as circunstâncias que esquece que aquele que chamou, ele é provedor. Aquele que chamou, ele é aquele que capacita. Aquele que chamou é aquele que orienta, que ele dá a direção. Aquele que chamou é aquele que já estabeleceu o início, o meio e o fim da história. Eu gosto muito no texto de Juízes capítulo 6, quando o Senhor se revela a Gideão, né? Ele vai dizer, Gideão, o Senhor é contigo, guerreiro poderoso. Eu acho linda essa expressão, cara. Eu acho tremendo. Sabe por quê? É porque quando Deus fala para Gideão, cara, Gideão, ele mesmo vai dizer quem ele era. Olha só, ele vai dizer. E aí Deus entenda como Deus muda a identidade da gente. Como esse Deus muda a identidade da gente, muda o conhecimento que nós temos sobre nós mesmos. Gideão, eu sou o menor da casa do meu pai, sou da tribo mais pobre, da família mais pobre. Essa era a visão que Gideão tinha sobre si mesmo. Mas sabe qual era a visão que Deus tinha sobre ele? O Senhor é contigo, guerreiro poderoso. Olha só, querida, essa é a visão que Deus tem de você. Sabe? Gideão nunca tinha pego ainda numa espada. Mas quando Deus olha para mim e para você, já vê a gente no futuro, cara. Deus não tá preso no tempo. Deus, quando olha para mim e para você, Ele vê a obra pronta. Então creia nisso, se mova nisso, porque o Senhor é contigo. Deus já esteve no meu futuro e no teu. Deus já esteve lá, e quando Ele olha para você, Ele vê o melhor, vê a obra pronta em nossas vidas, e é tudo cumprido e feito. Então, querido, aprenda a desfrutar desse Deus maravilhoso. Usufruir das suas promessas e dar os passos necessários, sendo cheio do Espírito Santo, buscando caminhar pelo Espírito e sabendo que tudo na sua vida há um propósito. A palavra de hoje, para você, tem esse significado. Deus tem uma história, Ele tem uma identidade para você, há um caminho para você percorrer, tem um destino para você seguir. O seu chamado é precioso. Um avivamento vai varrer essa nação, vai varrer, o último grande avivamento da terra já está aí. Tá? A pergunta é, tu vai cair nele ou tu vai ficar só assistindo? Tu vai entrar para esse projeto de Deus glorioso, para anunciar o nome dele nos 4 cantos da terra e ver coisas que você nunca viu antes acontecendo. Porque é um tempo de grandes milagres, grandes maravilhas, revelações de Deus de forma extraordinária. É um tempo novo de Deus para você. Deus passa o necessário. Caminhe. Você tem uma identidade e você tem um destino. Você é filho do Deus vivo. Você foi adotado em Cristo Jesus. Você é amado de Deus. Ele é seu Pai. Peça e Ele vai lhe dar. Porque se nós, sendo mal, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagina nosso Pai Celestial, que Ele é bom. Ele vai dar coisas boas a você. Peça, mas peça crendo que é aquele que chamou você, Ele vai realizar a obra. E aí, o Senhor é contigo, guerreiro, guerreira poderosa. Creia nisso. Não descanse o seu coração, porque Ele vai fazer coisas lindas com você. Esse bate-papo, querido, eu, você e o Espírito Santo nesta noite, é para dizer para você que você é alguém em Deus. Não se ache o mais pobre nem o menor.
mas a sua vida tem um propósito. Você pode ser, Deus tem pessoas que vão cuidar de 50, Deus tem pessoas que vão cuidar de 5.000 pessoas, de 50.000, de milhões, não importa. O importante é você cumprir o propósito que Deus já estabeleceu para você, tá? Então se anime, levanta a tua cabeça, tem um chamado poderoso de Deus, Deus não deixa você na mão. Persevere, creia. Abraão, aqui o pai da fé, num determinado momento da sua vida, ele chega para Deus chateado. Como você está chateado hoje aí. O Espírito Deus mostra que tem gente chateada aí, gente às vezes até meio aborrecido com Deus, porque as coisas não aconteceram ainda na minha vida, porque as coisas não acontecem, porque as coisas não chegam. Mas Abraão um dia estava chateado. Vai dizer, ó Deus, permita que eu passe logo aqui meu testamento aqui para Eliezer, já que eu não tenho filho, tu não me deste filho. E Deus vai responder de forma muito amorosa para Abraão. Abraão, ele não será o teu herdeiro. O teu herdeiro não será Eliezer. O teu herdeiro, Abraão, será o filho que vai nascer de você. E Abraão, sai da tua tenda. E Deus ordena que Abraão saísse da tenda. E Abraão, quando sai da tenda, Deus olha assim, Abraão, olha conta as estrelas no céu. Vê se tu pode contá-las. E Abraão, não tem como. Vê se dá para contar as areias que há no mar. E Abraão, não tem como. Assim mesmo, Abraão, será a tua descendência. Deus dá uma palavra de amor, diz, é de você que vai sair o filho. Olha só, a minha promessa para você está de pé. Deus, a promessa para você está de pé. O chamado de Deus para a sua vida está de pé. Deus não mente. Ele não é filho do homem para que minta, né? Não é filho do homem para que se arrependa, é homem para que se arrependa nem minta. Então, ele está de pé, a promessa dele para a sua vida. Então, descansa o coração. Deus faz o necessário, porque ele tem uma grande obra para realizar. José, ele tinha muito claro nele uma identidade. E ele, depois de passar pelos processos, ele entende. Agora entende qual que é o destino da minha missão. Então, um testemunho que eu lembro muito, o pastor Augusto conta sobre um dos seus irmãos, que foi missionário lá na África, né? E um pastor, e ele como missionário na África, era um tempo, né, bem complicado naquela época. E aí, o pastor Augusto disse que ele mesmo mandava para ele, né? Papel higiênico, só usava papel higiênico lá se ele mandasse aqui do Brasil, botava nos correios papel higiênico, mandava dólar para ele poder se manter lá. E teve aquela época de Collor, né, que os irmãos lembram que, os mais antigos, né, que houve um sequestro, tudo que é poupança, e houve uma crise muito grande, uma inflação enorme. E aí, certa vez o pastor comunicava com o irmão por carta e mandou uma carta para ele preocupado, porque como seria agora, porque as condições tinham mudado e das dificuldades. E ele falou que o seu irmão respondeu e disse, mano, não se preocupe, eu estou no melhor lugar onde deveria estar, porque estou no centro da vontade de Deus. Esse cara estava no meio da África, no meio do nada, dizer assim, mas a felicidade e a realização por estar fazendo a vontade de Deus palpitava o coração dele. E sabe o resultado? Deus supriu todas as suas necessidades, como supre a minha, como supre a sua. Mas o importante é termos essa identidade gravada, esse chamado ardendo no coração, sabendo que Deus que mandou, Ele é fiel e se responsabiliza. Tá, queridos? Vou orar por você. O Espírito Santo vai ativar em você essa chama hoje aí. E você vai incendiar o seu coração para cumprir esse propósito que é glorioso. Amém? Pai, no nome de Jesus, abençoe teus filhos e tuas filhas hoje, Pai, nesta noite. Pai, porque, Pai, assim como José, Pai, eles sonham, têm sonhos, projetos, Deus, idealizaram tantas coisas na vida, Pai, fizeram tantos planos, mas parece muitas vezes que as circunstâncias são totalmente contrárias. Parece, Pai amado, que as circunstâncias vêm querer denunciar, vêm querer dirimir, vêm querer, Pai, arrancar os sonhos, destruir a esperança, Pai, aniquilar, Pai amado, os projetos. Mas, Pai, sabemos que em cada
tempo, Pai, o Senhor pega aquilo que é maldição e transforma em bênção nas nossas vidas, que a obra que o Senhor começou, o Senhor vai aperfeiçoar na vida dos teus filhos. Eu peço agora, Pai, que o Senhor entre nesse lar agora, nessa família agora, nessa casa agora, Pai, porque a promessa que o Senhor fez, Pai amado, o Senhor vai transformar esse lar. Declaro em nome de Jesus, Pai amado, essa pessoa, Pai, que tem essa decisão para tomar, que já falou com o Senhor 1, 2, 3, 4 vezes, Pai, que fica muitas vezes, Pai amado, dizendo, Deus, agora não é, agora não é, agora não é, como é que eu faço? E em nome de Jesus, Espírito Santo, dê um direcionamento claro, Pai, que teu filho, que tua filha, Pai, possa hoje dar os passos necessários, Pai, no nome de Jesus, a pessoa hoje, Pai, que tem se levantado, levantou hoje de manhã, disse, Deus, preciso de uma resposta tua, Deus, porque, Pai, há tantos obstáculos, tantas coisas, o que é que eu faço? Para onde eu vou me dirigir, Deus? Mas hoje, Senhor, diz para ti, sou eu que conduzo a tua vida, e o que tem acontecido na tua vida, Sheba, lava, sube, na baixera, devenai, não foi para matar você, nem para destruir você, mas eu permiti para conduzir você a viver coisas maiores, vou levar você a viver coisas inusitadas, diz o Senhor, creia nisso. Deus vai pegar você hoje, vai levantar você hoje, Deus está revigorando o seu chamado, Ele vai trazer pessoas que estavam com o coração quebrado, pessoas que tinham relacionamentos quebrados com você, Deus vai trazer de volta, vai dar a oportunidade de você alinhar isso aí, porque Deus está chamando você hoje para uma restauração. Sabe, porque as coisas não estão acontecendo, é porque o coração está rachado, tem coisas que estão desalinhadas, mas hoje, Deus está levantando hoje, porque vai ter perdão, vai ter reconciliação, vai ter tratamento, vai ter, Pai, vai ter unção de Deus sobre a sua vida. Eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus. Você que é líder, você que é chamado, você que é um ministro, olha, em nome de Jesus, Deus vai levar você a viver coisas novas, um novo tempo de realizações nele. Um tempo de coisas maiores acontecendo, milagres que você nunca viu, vai começar a ver a partir de agora no nome de Jesus, vai começar a ver a partir de hoje um tempo novo para a glória de Deus. Pai, toma essa vida, Deus, que tem sido entregue a Ti, Deus. Diz assim, Deus, eu tenho entregado tanto, eu tenho, Pai, feito tanto, Pai, parece até uma prestação de conta, Deus, porque de fato, Pai, tem te servido com sinceridade, mas às vezes, Pai, a visão, Pai, ainda está obscurecida, Deus, porque só consegue, Pai, caminhar olhando para baixo. Mas hoje, Espírito Santo de Deus, hoje remove essa venda dos olhos, para que possa olhar para cima e ver que a identidade que ela tem, o destino, Pai amado, que é glorioso. Em nome de Jesus hoje, Pai, traz um despertamento agora. Desperta, Pai amado, teus filhos. Faz incendiar, Pai, paixão pela tua presença, que a partir de hoje, Deus, a partir de hoje, uma nova história, um novo tempo. Tempo de governo, Pai. De governo, Pai, de governo, seja estabelecido e o teu reino, Pai, seja manifesto na vida, Pai, da tua igreja, na vida dos teus filhos. Para o tempo, amado, em que os projetos começam a ser realizados. O tempo, Pai, que teus filhos que estavam paralisados, Pai, a partir de agora, vão ver as coisas acontecendo em nome de Jesus. Eu declaro um tempo novo, Deus, de realização para a vida deles, para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome, para a glória do teu nome. Porque Deus é bom, queridos, Deus é maravilhoso, Deus é extraordinário, Deus é glorioso, Deus é o nosso Pai, o Pai nosso que está nos céus. Ele que faz infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos pelo poder dele que opera em nós. Esse Deus que é extraordinário, ele habita em mim, ele habita em você. O Espírito Santo está aí, deixa ele te guiar, deixa ele conduzir você, porque as circunstâncias podem parecer deserto para você, mas foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. Ele leva a gente para o deserto, mas também tira a gente do deserto. Ele conduz a gente em toda boa obra e traz para nossas vidas a maior realização. Está no centro da sua vontade. Tá, queridos? Que Deus abençoe você. Uma noite abençoada e que o Senhor te incendeie hoje. E nesta noite Ele converse contigo, tá? De forma muito sublime e séria. Nós precisamos conversar com pessoas nesta noite. E Ele não vai tirar seu sono hoje, tá? Dessa vez Ele vai conversar como o pai conversa com o filho, como o pai conversa com a filha. Hoje à noite o papai botar você no colo e dizer, não se preocupa não, porque eu vou conduzir você para um novo lugar, conduzir para você para uma nova vida e uma nova realidade. Há um novo tempo de mudanças que está acontecendo e que vai acontecer. E eu vou fazer na sua vida. Você tem que clamar, você tem pedido, mas hoje o papai vai colocar você no colo hoje. E você vai ouvir a voz dele, você vai descansar tranquilo, sabendo que é Ele que vai conduzir você. Você tem feito as coisas na força do braço, chegou o tempo de parar, porque não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor, porque Ele quer conduzir você a viver coisas extraordinárias. Tá, queridos? Deus abençoe
e te dê uma semana muito frutífera na presença dele e que comece o tempo de realização dos sonhos deles para a tua vida, tá? Cheio no coração. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Avivando o chamado, toda segunda-feira, aqui, eu, você e o Espírito Santo, tá? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e você hoje caminhe em lugares altos.